Graça e paz, queridos, estamos aqui mais uma sexta-feira e dessa vez com o último devocional da nossa série. E eu quero estar falando com você hoje sobre o tema de tentação. Guarde bem essa palavra. Vamos olhar aqui para o que diz em Gênesis capítulo 39, dos versículos 6 a 12, que dizem assim: Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Semana passada estivemos também falando sobre José, abordando um outro tema, só que nós utilizamos, na verdade, um panorama de toda a história de vida de José para a conclusão da nossa reflexão. Porém, hoje eu queria me deter apenas a essa situação da vida de José, a tentação de José. Nós sabemos que José ele foi vendido pelos seus irmãos, ainda muito jovem, foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. E José acabou chegando no Egito. E lá no Egito ele foi negociado com Potifar, comandante-geral da guarda do faraó. E ali José foi servir aquele homem e aquela família. E logo cedo Potifar percebeu que tinha um diferencial na vida de José, que tinha algo na vida daquele rapaz que o tornava ele diferente das demais pessoas. Percebendo então essa capacidade que José tinha, diz a Bíblia que Potifar, ele acaba colocando José como administrador de todos os seus recursos, ao ponto dele saber e se preocupar apenas com o que ia comer, porque todas as suas finanças, todos os seus recursos, dentro e fora da sua casa, eram administrados por José. E a Bíblia vai dizer o que é que tinha de diferente na vida de José. Na verdade, o que tinha de diferente na vida de José é porque Deus era com ele. E é o que vai dizer os textos anteriores aos versículos que nós lemos. José prosperava, José tinha uma grande sabedoria na administração daqueles recursos, exatamente porque o Senhor era com José. Mas é interessante notar que naquele ambiente em que José estava se destacando, naquele ambiente em que José estava prosperando, foi exatamente ali naquele lugar que José enfrentou uma das suas maiores dificuldades. José teve que lidar com a tentação. Diz a Bíblia que a mulher de Potifar, ela dia após dia insistia com José, ela assediava José, dizendo: deite-se comigo, deite-se comigo. Ela queria manter relações ilícitas com aquele jovem rapaz. Mas diz a Bíblia que José triunfou sobre essa tentação. José não aceitou de maneira alguma pecar contra Deus, não aceitou de maneira alguma trair a confiança do seu senhor, no caso Potifar, e José com isso acabou pagando muito caro, porque no final das contas José foi caluniado por essa mesma mulher e acabou sendo preso. Mas José, com a sua atitude, com a sua postura aqui nesse texto, ele nos ensina três coisas muito importantes. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque nós também lidamos com tentações. E a primeira coisa que José nos ensina aqui é a temer a Deus. José nos lembra do temor do Senhor. E a Bíblia já vai dizer lá no livro de Provérbios, ainda no capítulo 1, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Perceba o que é que vai dizer aqui a partir do versículo 9, quando diz assim: ninguém desta casa está acima de mim. José está se defendendo, está argumentando com aquela mulher que está convidando para se deitar com ela. Então José agora está dizendo para ela: ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou. José está dizendo a ela: até o marido não me negou nada.
a não ser a senhora. Teu marido me confiou tudo aqui nessa casa, a não ser a senhora, porque a senhora é a mulher dele. E aí o que me chama a atenção é o que o José vai dizer logo em seguida. Porque ele vai dizer o seguinte: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Quando a gente começa a ler essa história, a ler essa narrativa, dá a entender que José vai dizer o seguinte: olha, minha senhora, eu fui muito bem recebido aqui, né? Eu fui colocado numa posição de confiança. Seu marido confia em mim, confiou todos os recursos e ele só me privou a senhora. Como poderia eu então, naturalmente falando, o que a gente esperava que José dissesse num momento como esse era: como poderia eu então virar as costas e trair a consideração do seu marido? Mas é interessante que quando José vai falar sobre pecado, José não fala agora. José não está preocupado, na verdade, a princípio, com o que aquele homem iria pensar. Mas José está preocupado com o que Deus ia pensar. E aí, depois de José dizer tudo isso, que foi privilegiado, bem cuidado e que tem uma grande autonomia, né, na administração dos recursos daquela família, mas que foi privado apenas de tocar naquela mulher porque a mulher não era sua. E aí logo então José vai dizer o seguinte: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Perceba, José tinha uma relação com aquele homem. José tinha, na verdade, um certo compromisso, satisfação a dar àquele homem. Mas José entendia que maior do que a relação dele com aquele homem era a relação dele com Deus. Por isso ele diz: como é que eu posso fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? E precisamos entender, queridos, e José nos ensina isso, que o pecado, antes de mais nada, é desobediência ao Senhor. O pecado, antes de mais nada, não é apenas uma afronta a uma pessoa qualquer. Não é apenas a quebra de consideração, a quebra de confiança a alguém. O pecado é um ato de rebeldia, é um ato de rebelião a Deus, àquele que foi capaz de entregar seu próprio filho para morrer por nós. Então José está dizendo: não, eu temo a Deus. Antes de temer quebrar a confiança do meu patrão, antes de temer quebrar toda a expectativa que ele colocou sobre mim, como é que eu poderia praticar algo tão terrível e pecar contra o meu Deus? José tinha uma mentalidade muito bem concebida, né? Uma ideia muito bem concebida sobre pecado. E José sabia que todo pecado, ainda que traga consequências para a vida das pessoas à nossa volta, o pecado, antes de mais nada, é uma afronta, é um ato de rebeldia contra o nosso Deus. E José temia a Deus. Quero dizer a você, você também deve temer a Deus. Nós devemos temer a Deus. Se para tentar refrear o impulso pecaminoso que há nos nossos corações, nós nos preocuparmos apenas com as consequências terrenas, apenas com a quebra nos relacionamentos, talvez isso, ou certamente isso, não será, com certeza, não será suficiente para refrear os nossos impulsos pecaminosos. Mas, quando nós refletimos sobre Deus, sobre a santidade de Deus, e quando nós tememos desapontar esse Deus tão amoroso, mas também tão justo, aí então sim, nós conseguimos refrear esses impulsos pecaminosos do nosso coração. Então nós aprendemos em primeiro lugar com José que precisamos temer a Deus acima de todas as coisas. Precisamos temer a Deus. Antes de mais nada, precisamos temer a Deus. Mas em segundo lugar, José nos ensina uma coisa interessante aqui também. Ele nos ensina que as tentações, por maiores que sejam, elas não servem de justificativa para os nossos pecados. Quando a gente olha para essa passagem, a gente percebe o seguinte: olha o verso 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela.
uma tentação com inúmeros agravantes. As mulheres egípcias, elas já eram muito belas. Sabemos que desde a época bíblica existia o Egito, ele era muito desenvolvido, inclusive nessa questão de cosméticos. E as mulheres egípcias, elas valorizavam muito a beleza, elas se adornavam muito. Agora, a mulher de Potifar, a mulher de um homem que tinha muitos recursos, nós já podemos imaginar certamente uma mulher madura, uma mulher bela, uma mulher que vivia muito bem ataviada, porque essa era a cultura, e diante de um jovem rapaz, que estava na flor da idade, um jovem rapaz com seus hormônios no auge, mas mesmo assim, mesmo diante de suas características e das características daquela mulher, ainda tinha um outro agravante. Aquela mulher, ela o assediava dia após dia. E ela era muito clara naquilo que ela queria. Ela dizia para ele: deite-se comigo. Ela queria manter relações sexuais ilícitas com José. A tentação desse jovem rapaz foi muito grande. Mas ele não utilizou-se dessas tentações para fazer delas justificativa para pecar, não. Ele sabia que podia sim resistir ao mal, e foi exatamente o que ele fez. Diz a Bíblia que ele fugiu da aparência dela. Nos versículos seguintes, por exemplo, o versículo 12, vai dizer que ela acaba ficando com as vestes dele, ela se agarra com a roupa de José e ele acaba fugindo. Mas no versículo 10, o versículo anterior, vai dizer que dia após dia ele se recusava, ou seja, o pecado vinha, batia a porta dele todos os dias, e todos os dias ele se recusava a deitar com ela, ao ponto dele tomar uma atitude. Diz a Bíblia aqui, encerrando o versículo 10, ele começou a evitar ficar perto dela. Olha que coisa interessante. Hoje, muitas vezes, nós nos achamos fortes demais e abrimos brechas na nossa vida, brechas para a gente pecar contra Deus. Hoje, nós mesmos muitas vezes estamos produzindo materiais que servirão de tentação para nós. A verdade é que hoje nós estamos nos expondo além da conta. Porém, José nos ensina que quando o assunto é lidar com o pecado, nós não devemos encará-lo de frente. Nós devemos fugir dele, evitá-lo. É exatamente isso que José nos ensina, porque ele começou a evitar aquela mulher. E no dia que ela agarrou as suas vestes, ele saiu correndo, ele fugiu. A própria Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No caso de José, ele não apenas resistiu, mas ele entendeu que ele deveria, ele mesmo, sair daquele ambiente, evitar aquele ambiente, evitar a presença daquela mulher. Então quero dizer a você que tem lutado também contra alguns tipos de pecado na sua vida. Você só vai vencer isso se você começar a fugir. Além de resistir às tentações, você deve fugir. Você deve evitar aquilo que te lembre do pecado. E lembre-se, não importa o tamanho das tentações, elas não servem de desculpa de maneira alguma. Elas não servem de desculpa para o nosso pecado. A própria Bíblia ela vai dizer, o apóstolo Paulo assim falando, que o Senhor ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Olha mesmo, tentação não é desculpa, porque junto com a tentação, o apóstolo Paulo conclui dizendo que junto com a tentação o Senhor nos dá o escape. Amém, queridos? Então cuidado com as tentações, não olhe para exemplos errados. Por exemplo, muitas vezes quando se trata de questões sexuais, algumas pessoas comentam comigo: mas pastor Bruno, e Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, até Davi caiu diante de Betseba, até Davi caiu diante da beleza de uma mulher. Davi caiu, mas José venceu, José resistiu. E nesse quesito, José é o nosso modelo, José é o nosso exemplo. Nós podemos sim, assim como José, que venceu as tentações dia após dia, assim como José venceu
todo o assédio, os convites do pecado, nós também podemos vencer as nossas tentações. Mas em terceiro e último lugar, José nos ensina uma grande lição sobre caráter. E isso é muito importante. Ele nos ensina uma grande lição sobre caráter. Porque diz aqui, no versículo de número 11, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. E aí vem o verso 12 e diz: ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Olha que oportunidade para José pecar. Ninguém estava ali. Diz a Bíblia que num dia em que nenhum dos empregados estavam na casa. Em outras palavras, a barra estava limpa. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém para acusar José. Não tinha ninguém para ver aquilo, para descobrir o seu ato pecaminoso. Estava tudo livre para ele. Mas mesmo assim, mesmo não tendo ninguém para ver, José rejeitou a proposta do pecado. José mostrou que era um rapaz de caráter. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente precisa diferenciar o que é caráter e o que é reputação. Reputação está ligado àquilo que eu sou na frente das pessoas. Aquilo que as pessoas acham do pastor Bruno quando ele está na igreja, ou talvez quando está diante de uma tela de um celular. Aquilo que as pessoas acham que eu sou quando eu estou participando de uma reunião. Mas caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. É aquilo que eu sou quando eu estou distante das pessoas, quando eu estou só, quando eu tenho todas as oportunidades para pecar e mesmo assim eu decido não pecar, eu decido não desapontar o meu Deus, eu decido viver em santidade. Amém, queridos? Quantas vezes a gente percebe, pessoas que acabam vivendo uma vida dupla? Quantas vezes a gente vê até casais que se comportam diante das pessoas em reuniões, às vezes numa igreja, às vezes em algum lugar, o marido trata a esposa como uma rosa, mas quando chega em casa é agressivo, é grosso, são palavras de baixo escalão. Muitas vezes a esposa também acaba tendo essa mesma relação, só naquele ambiente mais íntimo. Então o caráter está ligado àquilo que nós fazemos, à maneira com que nós nos comportamos, ou na verdade, melhor dizendo, quem nós somos quando as pessoas não estão nos olhando, quando nós não estamos em evidência diante dos holofotes. Então José nos ensina a honrarmos a Deus, até mesmo quando ninguém estiver vendo. E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração hoje, sobre tentação. Temei a Deus, queridos, temei a Deus. Resistir ao diabo, fugir dele, fugir do pecado, fugir de toda a aparência do mal, mas também velar, preservar o nosso caráter cristão. Não apenas a reputação lá fora, mas também o nosso caráter quando ninguém estiver vendo. Até porque nós sabemos que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então guarda essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe até as próximas séries de mensagens. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida.